Muita gente está tendo hoje vamos dizer assim, muita gente não, mas está tendo hoje uma onda de querer utilizar as estruturas padrões do Flutter para gerenciar estado, como no caso do Velo Notify, mas muita gente deixa de estudar exatamente ou deixa de aprender de verdade o que é o Velo Notify e como que ele funciona e acaba utilizando ele de uma maneira equivocada, uma maneira errada. E muitas vezes pode estar fazendo com que sua aplicação tenha até pode estar matando a memória da sua aplicação por não fazer algumas coisas, por não conhecer ele de verdade. E no vídeo de hoje eu vou apresentar exatamente isso. Vamos entender um pouquinho como que é o Velo Notify, como que ele trabalha e se você realmente está tendo algum ganho em utilizar ele na sua aplicação versus o Change Notifier, por exemplo. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque sai vídeo toda semana, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é esse cara, esse Velo Notifier. Vou liberar minha tela aí para vocês. Liberei minha tela aí para vocês. Então vamos lá. Esse aqui nada mais é do que um projetinho Flutter padrão, tá bom? Aquele counterzinho, aquele templatezinho que o próprio Flutter cria, tá? Então não vou nem criar o projeto pra gente ganhar um pouquinho de tempo, o vídeo não ficar muito longo. Vou só remover todos os comentários aqui, porque eu não criei com aquele remover comentários, com aquele templatezinho clean. Então vamos lá. O counter, nessa estrutura aqui que o counter cria, né, a estrutura padrão do Flutter, ele utiliza por meio do padrão de gerência de estado do próprio Flutter, que é a utilização de stateful widget, né, que é um state, e aqui dentro você guarda as variáveis do seu estado. Esse estado é muito comum, essa parte de utilizar o stateful é muito útil, muito interessante para quando você tem poucas estruturas ou poucas variáveis de estado. Quando você tem muitas variáveis de estado, muita regra de negócio, muitas regras de tela, né? Cliques aqui, cliques ali, funções para cá, funções para lá. Eu particularmente não gosto de utilizar o set state. O set state eu entendo ele para fazer coisas mais simples, coisas relacionadas à tela mesmo, coisas muito simples que você tenha na tela. Tirando isso, os aplicativos eu prefiro que ele vá lá para dentro de uma controller, utilizando um block ou mesmo um getX, mobx, esses gerenciadores de estado, ou mesmo até um provider, né? Que no caso ele utiliza o Change Notifier. Antes que você me xingue, ele utiliza o Change Notifier, mas ele é um superset do Change Notifier, então ele turbina a estrutura do Change Notifier que é nativa do Flutter, tá bom? Então pra gente implementar aqui isso aqui como Velo Notifier, eu vou só para se você nem sabe o que é, a gente vai construir juntos aqui. Então aqui temos um counter, certo? Uma variável de estado, aonde o set state, ele chama o set state no increment counter, quando eu clicar no botão ele vai incrementar 1. Então ele vai fazer o quê? Na hora que eu clicar no botão, deixa eu abrir aqui para você ver, na hora que eu clicar nesse botão ele vai rebuildar a minha tela como um todo aqui, atualizando a variável context, o componente widget text, entendeu? Então ele vai só atualizar essa parte da minha tela aqui, mesmo eu mandando ele rebuildar a minha tela. O Flutter é inteligente para só rebuildar aquilo que ele precisa realmente ser alterado na tela, tá bom? Então, com o Velo Notify, nada mais é do que a gente criar aqui uma variável final, pode ser final agora, tá? Velo Notifier de inteiros, onde a gente coloca aqui a variável inicial como 0. Agora aqui no nosso counter, nosso increment, nós não temos mais a necessidade, não chamamos ele diretamente. Nós vamos fazer o mais em cima do valor do Change Notifier, tá? E isso aqui vai ser o suficiente, porque quando eu fizer a alteração nesse valor, automaticamente o Velo Notify vai ser rebuildado, tá? Somente a estrutura do Velo Notify, agora não mais a nossa tela como um todo. Para o counter voltar a funcionar, porque agora ele não está mais funcionando, se a gente clicar aqui, ó, dar um restart aqui, só pra ele não mostrar o erro aqui, ó, ele tá printando Velo Notifier 1, 0 aqui, tá tudo errado. E se eu clicar no mais aqui, eu posso clicar quantas vezes for que não vai funcionar. Por quê? Porque agora eu preciso envolver o meu widget em se eu selecionar aqui, Velo List Enable Builder. Novamente, se você não tem esse wrapper de Velo List Enable Builder, isso é porque é da nossa extensão, da extensão criada pela Academia do Flutter para te ajudar aqui no desenvolvimento Dart somente no Visual Studio Code, tá bom? Então, vou deixar aqui no card também um vídeo que eu fiz sobre a extensão para você assistir depois, tá bom? Então aqui, ó, Velo List Enable Builder. Então vamos envolver esse cara, vamos falar que é o nosso counter, é o nosso Velo List Enable, certo? E aí ele vai ter um builder onde vai chamar um context
text, o valor, né, o valor do nosso counter, então o nosso counter value aqui, e um child caso você tenha passado nele. Aqui dentro do nosso text agora a gente coloca o nosso counter value. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a nossa tela voltar a funcionar, certo? Legal, então isso seria a estrutura do value notify. Então qualquer alteração que aconteça no valor de um value notify, automaticamente ele está rebuildando. Muita gente faz isso e acha que está tudo certo, já está sendo utilizado o value notify, você não precisa fazer mais nada dentro dele. E aí começa o seu principal erro. Primeiro vamos entender o que é o value notify. Muita gente utiliza o value notify para não utilizar um change notifier, certo? O change notifier, se a gente fosse estruturar, né, fosse criar esse cara aqui, seria como se fosse esse counter controller aqui que eu já tinha criado, que é o quê? Você estende uma classe chamada change notify e joga os seus estados aqui. Chamando esse estado agora no increment, você vai ter aqui um notify listener, certo? E aí agora aqui dentro do nosso main, para implementar essa estrutura, eu teria que ter aqui um animated builder, aonde eu colocaria aqui, vou implementar aqui com vocês para vocês verem a diferença de um change notifier para um value notifier, certo? Então aqui dentro eu colocaria na nossa controller, né? Então o nosso final controller é igual a counter controller, ok? E aí aqui dentro eu passaria a nossa controller e no builder dele eu teria aqui o text controller.counter, retornar esse cara aqui, beleza? .toString, só para ele printar aqui. Na hora que eu chamasse o nosso increment aqui, vou chamar os dois só para ficar bonitinho, controller.increment, chamaria um método de increment aqui dentro e automaticamente dentro do nosso counter, depois que ele fizer o incremento, ele vai notificar quem estiver escutando. Quem está escutando? O nosso animated builder, certo? Então se eu restartar isso aqui agora, vamos lá para o nosso counter, ó, tem o 0 pequenininho e o 0 grandão aqui. Quando eu clicar, ambos estão sendo atualizados. Então muita gente utiliza aqui o value notifier justamente para não ter que criar uma classe de change notifier e fazer a estrutura de dados. Essa é a estrutura que eu gosto, eu não gosto de outras estruturas, tá bom? Mas porque se você está utilizando o value notify para economizar e você não ter um change notify, eu tenho que te dar uma notícia muito ruim, que é o quê? Um value notify, ele é um change notifier. Olha aqui, ó. Ele é um change notifier. Porém, ele tem a estrutura, ele tem a característica que ele implementa aqui um value list enable, certo? Que é o que? Quando você faz, ele tem um setter, basicamente, ele tem um setter aqui, tá? Que quando você faz a alteração desse valor, se o valor for realmente diferente, ele vai alterar esse valor e vai notificar o listener. Então, ele só está fazendo uma tradução para você. Então, esse cara, se você ler a documentação dele, ele foi criado para ser um change notify com um single value, com um único valor. Então, se você utiliza o value notifier como se fosse a sua classe de controller e dentro dela você passa um estado, uma classe de estado, você está criando uma classe a mais, desnecessariamente. Tá? Então, se você for utilizar o value notify, eu, Rodrigo Raman, entendo que o value notify é justamente para você utilizar em pontos pequenininhos, como por exemplo aqueles botões de onde quando você clica nele, ele mostra a senha, ou coisas bem pequenas que você quer atualizar ali, você só quer um valor fixo, normalmente valores primitivos que a gente coloca ali dentro, como valores de string, int, double, booleanos e entre outras coisas. Quando você começa a colocar classes dentro de um value notifier, você já está, eu entendo que você já está utilizando ele para um padrão que deveria ser a utilização do change notify. E você não está tendo ganho nenhum com isso, nada mais do que um notify listener automático. Não tem ganhos nenhum de performance, não tem ganhos nenhum de nada. Você, se for considerar performance, você está colocando uma classe a mais na memória do seu aplicativo, criando uma classe que estende value notify, porque essa classe vai estender value notify, que vai estender change notify, e aí você tem esse looping, essa hierarquia toda de classes, tá bom? Mas isso nem é um dos piores dos problemas. Você ter uma classe aqui de change notify, um value notify com uma classe, você está subutilizando ele, mas nem esse é o grande problema. O grande problema é o quê? Que os change notifiers como um todo, eles devem
escuta o que eu estou te dizendo, devem ser descartados. Você nunca pode deixar um change notifier sem chamar o descarte dele, o dispose dele. Então, se você tem um change notifier ou se você tem um value notifier, sempre quando você for sair da sua tela, quando você for fazer o dispose da sua tela, você tem que chamar o método dispose dela. Mesma coisa para controller, tá? Por que você tem que chamar? Porque somente no método dispose que ele vai descartar os seus objetos. Então, ó, memory location dispatch object dispose. Então ele vai descartar esse recurso que foi alocado em memória para evitar um problema muito sério de memory leak. Memory leak é escape de memória. É você ter que sair o seu aplicativo sair, né? Você sair do seu aplicativo ou sair da sua tela e a memória, tudo aquilo que foi estruturado, né? Que foi colocado na memória, continuar lá. Existe uma inteligência dentro das linguagens hoje em dia, que chama-se Garbage Collector, que é o coletor de lixo. Lixo dentro do seu app nada mais é do que variáveis que não estão sendo mais utilizadas. Mas como que o Garbage Collector, o coletor de lixo, consegue descartar, consegue tirar a estrutura de dentro consegue entender que aquela variável não está sendo mais utilizada? Para ele entender isso, aquela variável não tem que ter nenhuma referência para ela dentro do seu projeto. E essas referências que dão um sinal para o nosso garbage, para o coletor de lixo, ir lá e descartar aquele cara. Quando você não executa o dispose da aplicação, você está automaticamente mantendo esse link existente dentro da sua aplicação. Você não está descartando os recursos da sua aplicação. E isso, mesmo que com a sua tela feche. Quando você fechou, aqui dentro, o Value List Enable Builder, ele não tem um descarte automático. Ele vai simplesmente no dispose, se você olhar aqui a estrutura dele, né? Se você for olhar aqui, ó, ele tem um dispose, mas ele apenas remove o listener. Ele só vai tirar do value notify, descartar ele próprio, que eu registrei na hora que eu criei ele. Então, na hora que eu criei, eu registrei um listener dentro dele, e na hora que eu sair, eu tiro aquele registro do listener dentro do meu value notifier. Só que o value notify em si, ele vai continuar existindo com uma referência dentro dele. E isso vai fazer com que a sua aplicação perca memória, fique cada vez mais lenta. Então existe muito, eu pego muito projeto, eu pego muito código assim, onde o cara está utilizando, a aplicação funciona muito bem, quando chegou na metade, o usuário está usando, chegou na metade de arrastar a lista, ou na metade de fazer alguma coisa dentro do app, o app começa a ficar lento, começa a ficar tão lento que às vezes até crasha. Por quê? Por que o app fecha? Porque não tem mais memória? Sim, porque não tem tanta memória que o sistema operacional precisa. Então, quando o sistema operacional precisa de memória, ele entende que o seu app está sendo utilizado, ele está sendo... tem muitas variáveis dentro dele, ele vai falar, esse cara está usando muita memória, eu preciso dar um jeito de matar essas memórias. Ele mata a memória? Não, porque ele não pode fazer isso, porque tem uma referência para o seu projeto. Então, o que ele faz? Ele vai lá, mata o serviço do seu aplicativo para ele poder automaticamente matar todas as variáveis que estão na memória e assim liberar recursos para ele poder continuar funcionando. Então, você não descartar os seus recursos da sua aplicação é um problema muito sério. E quais deles você precisa descartar? Todos que são listeners. Esse método dispose, ele é da nossa classe Change Notifier. Então, todo mundo que for um Change Notify deve ser descartado. E quem são Change Notify? O Value Notify é um Change Notify. O Text Editing Controller é um Change Notifier. Na verdade, ele é um Value Notifier, que, consequentemente, ele é um Change Notifier. Então, você precisa descartar esses recursos. Se você não descartou esse recurso, você está com um problema sério na sua aplicação, que hoje pode não ser um problema, mas em um futuro próximo pode ser que seja. Tá bom? Então, pense sobre isso. Você quer utilizar o Value Notifier em algumas situações específicas, utilize ele, está aí para ser utilizado, mas pense se não seria melhor você utilizar o Change Notifier.
e até a utilização do Change Notifier com o provider, porque aí o provider traz um superset, traz benefícios para o Change Notifier, inclusive o benefício de auto-fechamento dele, auto-dispose dele quando o recurso for descartado. Então, quando você coloca o recurso na árvore de componentes, no InheritWidget, quando ele é descartado, quando ele sai da árvore de componentes, automaticamente o dispose é chamado. Então, ele traz vários benefícios para trabalhar com Change Notify. Então, utilize o provider, eu sempre digo isso, tá bom? Ou qualquer outro cara que seja um Change Notify, porque dessa forma você está otimizando a sua aplicação, você está descartando seus recursos e mantendo a sua aplicação saudável no decorrer da sua utilização. Tá bom? Então, esse vídeo era isso. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Me fala se você fazia os descartes dos seus Value Notify, ou você estava esquecendo de fazer isso, porque isso é um problema sério. Me conta aí nos comentários se você realmente fazia já, se já sabia que tinha que ter esse cara, se você sabia que o Value Notify era um Change Notify. Me manda aí que a gente vai conversando aqui pelos comentários. Então, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, novamente se inscreve no canal e ativa o lembrete para você não perder nenhum vídeo sobre esse. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!